Eu sei que uma palavrinha mal encaixada, uma vírgula mal colocada, pode dar um problema muito sério. Depende da intenção da pessoa. Isso é boas obras. Quando eu fecho uma escritura, quando eu fecho um contrato, quando eu fecho um documento, eu não tenho que pensar só na pessoa para quem eu estou trabalhando, mas eu preciso trabalhar com boas obras para que a negociação seja fechada da forma correta. Isso é boa obra. Então eu tenho que ter na minha cabeça como e de onde eu tiro as informações corretas. Só que hoje, para a gente é fácil. Nós temos o Antigo e o Novo. E quem vivia na época do Novo Testamento? Paulo, Pedro, os discípulos que estavam ouvindo as mensagens de Jesus. O que eles tinham na mão? Nada. Eles tinham instruções faladas pelas pessoas. Jesus ele fez um trabalho de evangelismo absurdo, onde ele falava sobre os ensinos da onde? Do Antigo Testamento. Claro que às vezes de uma maneira diferente de aplicação, ele estava trazendo uma forma nova de enxergar essas leis. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque nós vamos falar de um assunto que interessa a nós. Alguém está escrito em Mateus? Jesus esclareceu: vós estáis equivocados por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava falando de qual Escritura? Antigo Testamento. E o poder de Deus? Se você não conhece quem Deus é, como Ele age, como Ele exige, você não conhece o poder de Deus. Essa semana, um amigo meu me questionou, que passou na televisão, acho que alguma novela aí, que tinha alguns judeus misturado com as mulheres com as roupas esquisitas. Tá? Aí eu falei assim: rapaz, olha que discrepância, né? Um homem com toda uma vestimenta exclusiva de judaísmo, com aqueles peotos, com aqueles cabelos pendurados aqui, o chapéuzinho preto e tal. Aí começou a questionar, né? Por que ele se veste desse jeito? Por que tanta coisa, tanta preocupação com cabelinho aqui, chapéu e isso aqui? Eu falei assim: olha só, todo mundo tem a preocupação de agradar ao Deus que ele serve. Os judeus, dependendo da escola rabínica, dependendo de quem era o mestre deles, eles seguiam exatamente os princípios e valores que eram transmitidos pelo líder deles. E para aquele tipo de pessoa que estava usando aquele tipo de roupa, o mestre ou o chefe do rabino daquela sinagoga dizia que aquilo ali era importante, que agradava a Deus. Por isso que eles usavam isso. E isso está onde? No Antigo Testamento. Usando até hoje. Por que a gente luta tanto contra vestimentas, forma de falar? Não que a gente cria um padrão nosso, mas só pode ser se for de saia, se for de manga comprida. Não, a gente não diz isso. Mas tem que ter bom senso. Por que o bom senso é importante? Porque as boas obras mostram o Deus que nós servimos. Por que a promiscuidade sexual é tão ruim na Bíblia? É tão prejudicial, é tão destrutivo diante de Deus? Porque dependendo das divindades do Antigo Testamento, era uma forma de expressar a adoração. Então, se você quer conhecer o Deus que eu sirvo, o que você tem que fazer? Olhar para mim. Porque dependendo como eu falo, como eu faço, eu expresso o Deus que eu sirvo. Por isso que Jesus fala tanto o amor ao próximo, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. Ou seja, todas as áreas da sua vida, tudo que você faz, tem que ser uma expressão de amor a Deus. Porque as pessoas que olharem para você vão falar assim: tá aí, eu quero fazer o que eles fazem. E a forma como aquela pessoa faz, adora ao Deus da Bíblia. E o que isso tem a ver, então, com o contexto de hoje? Olha que interessante quando a Bíblia fala sobre salvação. A Bíblia deixa uma expressão muito para nós que hoje é muito importante, assim como foi nos dias de Noé. Eu acho que vocês já pegaram onde eu quero chegar. Imagina que a sua Bíblia não tem o Novo Testamento. Desculpa, o Antigo. Imagina que a sua Bíblia só tem o Novo. Sabe aquelas Bíblias que só tinha Salmos? Só para ler Salmos? Imagina que a sua só tem o Novo Testamento. Aí você chega lá em Mateus e você descobre que tem um texto que diz assim, ó. Vamos ler esse texto, ó. Entretanto, a respeito daquele dia, a hora, dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Você não tem o Antigo Testamento. Como é que você vai saber como foi no dia de Noé? E isso altera, sabe o quê? Como você vai fazer para poder alcançar a salvação.
Porque se Jesus cita que como foi nos dias de Noé, vai ser na volta de Jesus, eu preciso saber como aconteceu, por que Deus fez aquilo, como estava a situação da sociedade, o que Deus queria que não era feito, para que, quando acontecer nos nossos dias, eu não sofra a mesma punição das pessoas que foram punidas. Então você percebe que quando eu anulo o Antigo Testamento, eu não consigo entender nem como vai ser a minha salvação. E olha que isso é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Estão vendo? Entretanto, a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe. Nem os anjos, os céus, nem o filho, senão exclusivamente o Pai. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Você percebe que, sabe, lá no começo de Gênesis 6, quando está falando ainda da formação de todas as coisas, sabe? Que Noé, aí o mundo sofre um dilúvio. Você percebeu que do dilúvio, até as palavras de Jesus, vai ter o mesmo efeito? Vai ter o mesmo resultado? Vai ter as mesmas consequências? Por que não muda? Porque o Deus é o mesmo. As exigências do Deus que está lá em Noé é o mesmo que vai estar no dia da volta de Jesus. É o mesmo. Os princípios, os valores espirituais são exatamente o mesmo. Então como é que eu sei como foi nos dias de Noé? Voltando, onde relata os históricos e tudo que aconteceu na época de Noé. E isso eu vou fazer um pouquinho hoje. E aí continua no versículo, ó, porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notavam. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Sabe quando vira uma rotina? Eu me imagino quantas pessoas devem chegar perto de Noé e perturbar a cabeça dele. Rapaz, nem chove, nem brota água. O que sobe de água aqui é o orvalho que vem todo dia pela manhã. E nem chove. Na verdade, eu não podia nem falar nem chove, porque eles não sabiam nem que era chuva. Porque não tinha chuva na época de Noé. E água de onde, Noé? Que barco desse tamanho você está fazendo no meio de um desertão aqui? Não tem nem água perto, você vai fazer o quê com esse barco? Não, mas Deus que mandou. Aí a gente para pensar hoje, né? O trabalho evangelístico que as igrejas fazem, a nossa vida dia após dia tentando evitar o pecado, tentando fazer com que a nossa vida seja agradável a Deus. Para quê? Eu já fiz meus 41, outros já fizeram mais, outras gerações e gerações já se passaram, e pessoas ficam comentando a mesma coisa. Para quem está aqui na igreja? Para quem esse negócio de culto? Rapaz, se fosse para Jesus voltar, ia ser voltado, já passou desde o ano. Mesma coisa na época de Noé. Noé demorou mais de 100 anos para poder construir a arca. Eu acredito que até ele deve ter pensado assim, rapaz, acho que esse negócio aí. 100 anos, Sérgio, imagina, você construir uma arca. E aí você imagina assim, né? Beleza, e se chegasse na beiradinha já de terminar, você, eu já estou terminando o barco aí. E assim está passando a geração de hoje também. Muitas vezes a gente está preocupado com o culto, com algumas coisas. Às vezes a gente está nem tão preocupado. Fala assim, mais um dia de culto, vou para lá de novo. Irmão, assim como está escrito aqui, ó, as pessoas nem notavam. Até que chegou o dilúvio e levou a Deus. E aqui vou trazer até uma curiosidade que algumas vertentes trazem, que eu acho interessante, que é a questão do arrebatamento. Vocês percebem aqui quem é que foi levado? Sabe aqueles filmes que tem deixados para trás? Eu deve ter visto, né? Quem foi levado aqui, pessoal? E aí pararam nesse texto? Veio o dilúvio e levou a todos. Sabe o que significa isso para nós? O arrebatamento, de fato, Paulo fala aqui no final dos tempos, haverá um arrebatamento em que aqueles que foram mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, ou na época que aconteceu, terão os corpos transformados em incorruptibilidade e serão também arrebatados. Só que aqui está trazendo um contexto, sabe de quê? De juízo.
Porque quando Noé ele constrói a arca e todo mundo que era para entrar, entrou e a porta fechou por fora, a Bíblia fala que Deus fechou a porta por fora, ou seja, não vai entrar ninguém que não esteja na vontade de Deus. A Bíblia nos diz que a água, quando veio, levou todos, ou seja, todos que seriam julgados para a morte, foram levados para serem julgados para a morte. Então também há um arrebatamento para juízo de morte, de condenação. E nós não queremos estar fora do barco. Então, para eu entender o que Deus quer falar para nós, o que é a salvação para a nossa vida eu não posso viver da mesma forma como o mundo vivia na época de Noé, porque senão eu corro o risco de ser levado pelo dilúvio. E as pessoas que vão ser salvas entram na arca e Deus fecha a porta por fora. Eu não quero ser levado por água nenhuma. Eu quero estar dentro do barco. Só que eu só consigo saber, mano, como é que eu faço para entrar, ou como é que eu faço para não estar fora, se eu busco informações do Antigo Testamento que mostram como era a situação na época de Noé. Vamos dar um texto aqui. Lá em Gênesis 6 diz, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruí juntamente com a terra. Irmãos, eu te pergunto, o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada? Vocês que gostam de tecnologia, lá no finalzinho, o que vai acontecer? Vai ter uma transformação mundial, não é verdade? O que João fala? Eis que vi nos céus nova terra. Mais uma vez Deus vai fazer uma limpa. Vai descer no céu e nova terra. Ou seja, um novo mundo agora espiritual, formado por pessoas que foram levadas por Deus, salvas, vamos botar, na arca, e aqueles que tinham que morrer foram levados pelo dilúvio, porque eles não vão participar da nova terra, juntamente com Jesus e com Deus. Onde Jesus e Deus estarão em pé, e eles serão a própria iluminação que sai do templo, assim se falava no Apocalipse, e nós reinaremos com ele. Exatamente a mesma coisa. Não mudou nada. De Gênesis 6 para Apocalipse 21. Nada. Mesma coisa. É exatamente o mesmo Deus. É exatamente o mesmo projeto. Exatamente as mesmas consequências para as pessoas que vivem da mesma forma que estava na humanidade na época de Noé.